Glória a Deus, a paz do Senhor. Amém. Vocês estão bem? Amém. Que bom. Luta tem todo dia, né? Já que você está em reverência a Deus, abra sua Bíblia, por favor, em Efésios. Efésios capítulo de número 1. Efésios capítulo de número 1. Nós vamos ler 4 versículos. Do versículo 1 a 4. Efésios capítulo 1. Do versículo 1 ao versículo de número 4. Já quero louvar a Deus pela sua vida que está aqui nesta noite. E também louvar a Deus pela vida daqueles que não poderão chegar. Por algum motivo não conseguiram chegar. Mas nós temos aprendido que nós devemos orar uns pelos outros, para que nossos irmãos no próximo estejam conosco. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Diga e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, as bênçãos de Deus em Jesus Cristo, autor da nossa redenção e cabeça da igreja. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Sente, por favor. Deixa sua Bíblia aberta, por favor. Agora eu quero a sua atenção. Eu sei que você não veio em vão nesta noite. E Deus ele vai continuar nos instruindo, continuar falando aos nossos corações. Há uma mensagem que Deus me deu que está dentro do meu coração, sem demagogia, sem inventar nada, sem precisar fazer jargão, nada, não preciso disso. Mas esta mensagem está dentro do meu coração. Só que não é para hoje, é para domingo. Só que eu meditando na palavra, o Senhor me deu esta mensagem. Só que quando a gente vai buscando, eu falei até para minha esposa, quanto mais a gente busca, é uma fonte inesgotável. Se a gente não parar, a gente fala uma mensagem com um monte de tempo aí, e a gente não consegue ministrar num ponto só. Mas o Espírito Santo ele me deu uma palavra que eu quero transmitir ao seu coração nesta noite, que também é a palavra de Deus. Que o tema desta mensagem diz: a fé produz. A fé produz. Guarde esta palavra: a fé produz. Não tem para onde, irmãos. Quem tem fé vai produzir. Não existe outra forma. Ah, eu tenho fé, mas está produzindo? Não é fé genuína. Eu estou falando aqui somente de obra. O que o Espírito Santo colocou no meu coração é algo mais profundo, que muitos de nós, nos dias de hoje, não estamos entendendo, não estamos compreendendo a vontade de Deus, e nós estamos sendo levados pelas nossas vontades, pelos nossos desejos. Só para vocês terem ideia, eu entrei num propósito desde o início do ano até o final do ano, e nós já estamos no meio de maio, e Deus está em silêncio comigo. Vontade de fazer o que eu coloquei diante dele é muito grande, mas eu não posso me precipitar, eu tenho que esperar o aval dele. Isso é só um exemplo da nossa vida. Ele está em silêncio, e quando o Pai está em silêncio, não podemos tomar decisões precipitadas.
Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, Paulo, ele vai dizer que não foi chamado por homens, ele foi chamado por Deus. Quando nós olhamos o versículo de número 1, ele vai dizer que é apóstolo, e não é apóstolo de homens, não é apóstolo porque ele quis ser apóstolo, ele é apóstolo de Jesus Cristo, que outra obra não conhecia e era contra Cristo, pela ignorância que ele tinha. E olha que Saulo, ele era um jovem zeloso da lei. Nós somos conhecedores disso. Porém, ele vai dizer pela vontade de Deus. Não era a vontade dos homens, era a vontade de Deus. É isso que nós temos que entender. Um dos pontos que eu posso falar agora é que nós precisamos saber a vontade de Deus para nossas vidas. Não é o que o homem diz, é o que Deus diz através do homem. Nós temos que ter esse discernimento, porque muitas vezes as pessoas elas falam coisas e direcionam palavras para nós, e muitas vezes não é a palavra de Deus, não é Deus falando, mas é porque a pessoa vê algo em nós e acha que nós estamos aptos a exercer aquilo que eles acham que nós somos chamados. E Paulo ele vai dizer que foi chamado por Jesus. Era a vontade de Deus que Paulo fosse apóstolo de Jesus Cristo. E quando nós olhamos e vemos a fé que Paulo ele tinha em Cristo, produziu. Só que o produzir que eu quero trazer nesta noite é algo diferente. Não é estabelecer igrejas como Paulo estabeleceu. Isso faz parte da fé. Mas não é baseada a fé em milagres, fé em construções, fé em pregar o Evangelho, fé em estabelecer congregações. Não. Olha só, irmãos, a palavra que nós precisamos entender é que a fé ela vai produzir fidelidade. Não tem como eu dizer que tenho fé e não produz isto. A fé ela vai produzir em mim a fidelidade, ser fiel. A palavra fiel significa pessoa leal, confiável, pessoa que não trai, que cumpre o que promete. A fé ela vai produzir isto, a fidelidade para com Deus. Se nós não vigiarmos, nós estamos entrando em um labirinto que muitas vezes não vai ter saída, vai ter dificuldade para sair. Por quê? Porque quando nós falamos em fidelidade, nós já pensamos em coisas físicas, e muitas vezes nós somos fiéis para mostrar para o homem a nossa fidelidade. Mas quando nós temos o entendimento do que é ser fiel, a nossa fidelidade para com Cristo vai ser mostrada para Ele. Olha o que aconteceu com José. A mulher de Potifar armou uma cilada para ele. A primeira coisa que ele se expressou, ele disse: eu não vou pecar contra Potifar. Foi assim que ele disse: eu não vou pecar contra Deus e nem contra o meu senhor Potifar. Então, quando Paulo ele demonstra isso, ele vai entender quem o chamou, e quem chamou ele foi a vontade daquele que o chamou. Mas não foi simplesmente para viver uma vida produzindo
Paulo, nós vemos que Paulo tinha uma preocupação, tinha algo maior. E eu quero trazer 4 pontos do que a fé produz. A fé, ela vai produzir, e essa não é a primeira, é algo que eu trouxe. Ela vai produzir fidelidade. Porém, só vai acontecer isso, esta fé vai produzir se eu estiver em Cristo. Não é se Cristo estiver em mim, é se eu estiver em Cristo, é diferente. Eu já falei isso aqui, mas estou igual Paulo. Falo as mesmas palavras para o bem de vós. Então nós só podemos produzir se nós estivermos nele. Em Cristo Jesus, todo crente, quem é crente aí? Todo crente fiel tem vida somente estando em Cristo Jesus. Porque Ele que dá a vida, para nós termos vida, temos que estar nele. Não é só aceitar Jesus. Aceitei Jesus, morri, fui salvo. Mas aceitei Jesus e não morri, tem um processo de estarmos nele. E quem nos conduz a estar nele é o nosso amigo Espírito Santo. Outra pessoa, humanamente, não vai te conduzir a Jesus. Quem vai te conduzir a Jesus é o Espírito Santo através da vida de alguém que tem o Espírito. Isso que nós temos que entender. Quando eu conduzo alguém na presença do Senhor, não são méritos meus, mas é o meu amigo que está em mim, que me impulsiona a conduzir Ezequiel em Cristo. Não são méritos meus, mas sim o Espírito Santo na minha vida. Porque assim como eu procuro estar em Cristo, obedecendo a voz do Espírito, assim eu quero que você esteja também em Cristo. E é o que eu faço aqui toda vez que eu prego e ministro aqui neste lugar, nesta casa de oração, é impulsionar você, igreja do Senhor, a estar em Cristo Jesus. Porque só assim Cristo é que nós vamos produzir. E para estar em Cristo, precisamos crer. Só para você observar, em Cristo Jesus, no Senhor, nele, aparece, ocorre 160 vezes nos escritos de Paulo, nas 13 cartas de Paulo, 160 vezes aparece em Cristo Jesus, no Senhor ou nele. 36 vezes só em Éfeso aparece o Senhor dizendo, Paulo escrevendo em Cristo Jesus, no Senhor ou nele. Só em Éfeso 36 vezes. Agora eu falo para ele perguntar, por que Paulo fez questão em 36 vezes só na Epístola aos Efésios nos impulsionar a estar em Jesus? Porque Paulo insistiu tanto, nós temos que estar em Jesus, porque é nele que nós vamos produzir. Em Cristo Jesus, no Senhor, nele, ocorre 160 vezes, irmãos. Observe bem, em Cristo significa que o crente vive e age agora na esfera de Cristo Jesus. Ele não vai mais agir na sua esfera, ele não vai mais agir no seu mundo, ele não vai agir mais no mundo, porque tem pessoas que ele cria o seu mundo.
e não somente como Salvador, mas como seu Senhor. E nesse relacionamento, vai guardando aí, sua própria vida é considerada a vida que Cristo manifesta através dele. Irmãos, a única forma da manifestação de Cristo em nós é se nós estivermos nele, não somente ele em nós, mas nós nele, porque essa manifestação é a produção, é o produzir através da nossa fé. Porque quem crê em Jesus, crê que ele existe, e se crê que ele existe, busca ele, e crê que ele existe, busca ele, sabe que ele vai ser galardoado por Jesus. Então o que é que nós precisamos entender nesta noite? Aleluia. Abra sua Bíblia lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Volta aí um pouco, no capítulo 2, versículo 20. Eu nem coloquei no tablet, porque eu quero ler aqui também na Bíblia. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Olha só o que Paulo escreve aos Gálatas. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Ele vai dizer: já estou crucificado sem Cristo. Ah, é com Cristo? É com Cristo, né? Estou crucificado com Cristo. Olha para o teu irmão e diz: irmão, não esquece da cruz, faz parte. Diga: se tu deixar a cruz, tu não foi crucificado com Cristo. Então Paulo ele vai dizer: já estou crucificado. Não é que eu vou ainda estar, ou vou ser crucificado. Já estou crucificado com Cristo e vivo. O que, irmãos? Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Vocês entenderam? Que primeiro Cristo, eu tenho que estar em Cristo, e Cristo em mim. Eu não posso viver um cristianismo que Cristo só está em mim. O verdadeiro cristianismo, o verdadeiro evangelho, nos mostra que nós temos que estar nele e ele em nós. Isto é que vai gerar, produzir a comunhão. Vou já chegar lá para você entender. Quem está entendendo, diga amém. Essa comunhão pessoal, isso é pessoal, não é coletivo. Essa comunhão pessoal. Quem é que tem aqui um amigo, um conhecido, um amigo, que ele é especial para você? É algo só você e ele. Algo só você e ele. É comunhão. É algo pessoal. Não é algo coletivo. É algo pessoal. Então essa comunhão pessoal com Cristo é a coisa mais importante na experiência cristã. A união com Cristo é uma dádiva de Deus mediante a fé. Mediante a fé. Quem crê que Cristo está vivo? Irmãos, através da fé, ela vai produzir. Lembra que eu falei no início? Que é algo mais profundo. Então, se eu digo que tenho fé, essa fé vai produzir. Vai produzir o quê? A fidelidade. Ela vai gerar o quê mais? Vai acontecer mais. Eu vou ter comunhão. Eu vou ter união. Eu vou estar em Cristo. Só que esta fé que produz esta comunhão
ela vai produzir obediência. Obediência. Comunhão, ela vai produzir obediência. Olha só, comunhão é um relacionamento vivo e constante com Jesus Cristo e também com outras pessoas na fé. Então a comunhão, a fé, ela vai produzir a fidelidade. A fidelidade, ela vai produzir comunhão. Irmãos, é algo extraordinário. Muitas vezes a gente quer utilizar a fé só para obras, só para milagres, mas a gente não quer utilizar a fé para ter uma comunhão com o Senhor. Irmão, esses dias, uma semana e esses dias agora, o Espírito Santo está ministrando coisas no meu coração extraordinárias, que eu olho assim, meu Deus, como é que a gente não enxerga isso? Só que eu não vou falar nesta noite, eu vou falar no domingo, que o Espírito Santo está ardendo dentro de mim. Eu tenho até que ter um cuidado para não falar da outra mensagem dentro desta, porque arde dentro de nós. E eu me alegro, irmãos, porque, irmãos, Jesus está próximo. Quem crê, diga amém. Amém. Quem está ansiando para a volta do Senhor, diga amém. Amém. Então nós precisamos entender que nos últimos dias homens amantes de si mesmos estão surgindo. A apostasia está se manifestando, estão apartando da fé, estão se desviando da verdade. Mas por quê? Porque está faltando fé que produz, fé que produz fidelidade, fé que produz comunhão e obediência ao Senhor. Então é um relacionamento vivo e não um relacionamento morto. Parece que muitas vezes nós servimos a um Cristo que não está vivo. Você fala para o morto, sim ou não? Você fala para o morto? Fiz uma pergunta só. Você fala para o morto, sim ou não? Morto escuta? Morto fala? Agora olha para o teu irmão e diz: irmão, e por que tu passa tanto tempo a falar com o teu Jesus vivo? Eu estou falando de falar, conversar, não é pedir. Não é pedir milagre, não é pedir pó, não é pedir cura. É relacionamento, é conversar com Ele, é expor você, é me expor. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Estou crucificado com Cristo. Relacionamento. Irmãos, estamos chegando nos finais. Está com 5 anos atrás que o Senhor veio falar para mim em questão que nós estamos vivendo como um funil. O funil começa lá e vai ficando bem fininho, né? Assim vai ser a volta do Senhor, vai dar um aperto, porque a porta é estreita e o caminho é apertado. É funil. Só vai suportar e resistir quem tem comunhão com o Senhor. Irmãos, me perdoe, mas quem murmura não tem comunhão com Deus. Quem reclama da vida não tem comunhão com Deus. Quem põe dificuldade não tem comunhão com Deus. Quem gera obstáculos não tem comunhão com Deus. Porque quem tem comunhão com Deus obedece a voz de Deus. Em Jesus Cristo teremos comunhão com Ele, e através dessa comunhão, que é nova vida em Cristo, é caracterizada pela salvação, vida no Espírito, graça abundante e retidão. Olha só, irmãos, em Jesus teremos comunhão com Ele. Irmão, não tem como ter comunhão se não estiver em Jesus. Eu posso pegar um menino aqui e estar junto
eu tenho que estar com eles. Eu tenho que estar colado neles, junto com eles, para poder conhecer eles. E é só em Jesus é que nós vamos ter essa nova vida em Cristo, que vai caracterizar o que? Salvação, vida no Espírito, graça abundante e retidão. Preste bem atenção nisso. Ouça bem o que o Espírito Santo vai dizer para você nesta noite. Se você não quiser, é você e Deus. Mas Deus está nos dando a direção de ter este relacionamento. Irmão, às vezes a gente vê uma ignorância, a gente não entende as coisas. A gente acha que tendo comunhão, funcionando nele, a gente vai andar e o pessoal vai ver nós uma tocha. Igual aquela circulinha, né? Entende? Aparece o cara com a mão assim a fogo, né? Da circulinha, o cara só a tocha. Pega na mão do outro e vira a tocha. Não, irmão. Quem está em Cristo, nova criatura é. Quem está em Cristo é forjado o caráter. Quem está em Cristo tem índole. E não tem muita coisa, vai chegar lá. Primeiro, qual é o tema da mensagem? Ih, vocês estão ligados, hein? A fé produz o quê? Fidelidade, o que mais? Comunhão, obediência, não é isso? Aí vem o terceiro: prioridade. A fé vai produzir prioridade. O que é a prioridade? O fiel tem prioridade antes de qualquer coisa. Irmão, não tem aquele amigo que ele é tão amigo que tu deixa de fazer qualquer coisa para ajudar ele. Tem ou não tem? E só o São Francisco que tem esse amigo, né? Ou você não tem mais esse amigo? Prioridade é o grau de importância ou urgência atribuído a algo em relação a outras coisas. Em outras palavras, é aquilo que deve ser feito, tratado ou considerado antes de outras tarefas ou assunto. Prioridade. Quem eu estou priorizando? O que é que eu estou priorizando? Porque esta comunhão, ela vai produzir prioridade. Prioridade não é perda de equilíbrio. Prioridade vai produzir equilíbrio. Quem é mais importante na sua vida? Quem é mais importante na minha vida? A minha esposa ou Jesus? Quem é mais importante na minha vida? Minhas coisas ou Jesus? Ah, não, mas se eu priorizar Jesus, eu vou abandonar minhas coisas? Não. Prioridade, irmãos, não é ausência das outras, é colocar a prioridade em primeiro lugar. Isso é coisa de comunhão, de consciência, de coração. Quem estamos priorizando? Irmão, tem crente que prioriza de manhã cedo o celular. Primeira coisa que ele vai pegar é no celular. Ele nem ora
Ele já pega no celular. Aí tem que dizer assim, não, mas é a minha ferramenta de trabalho. Aí Jesus é tão bom que ainda dá uma parada de celular para a gente, né? Eu conheço uma irmã que ela priorizou tanto o celular que o bicho queimou. Aí dele queimar, ela priorizou de novo o celular, aí quebrou o outro. Ela priorizou de novo o celular, aí o terceiro foi lá e assaltaram e roubaram. Aí comprou outro de novo, que é o quarto, aí só Deus sabe. Se ela continuar priorizando o celular, só Deus sabe o que vai acontecer. Qual é a minha e a sua prioridade? Para quem nós estamos dando importância? Fique esta palavra. Irmãos, produzir. A fé ela vai produzir isto: fidelidade, comunhão, obediência, prioridade. Nós estamos precisando entender as coisas. Não é que você não ficar fanáticos, mas é o que está dentro de nós. E Deus conhece cada um de nós. Ele sabe se realmente eu estou produzindo. Ele sabe realmente se eu estou em obediência, em comunhão com Ele. Ele sabe se eu estou, Ele sabe desde o início eu estou colocando Ele como prioridade. Ele sabe. Irmão, nós temos que buscar Deus para que nós não nos cair nessas armadilhas. Mas que armadilha é essa que diabo armou? Não, a armadilha do nosso coração. Olha só, irmãos, produzir. Na Bíblia, produzir não é só fazer algo material, mas principalmente gerar frutos espirituais que mostram uma vida transformada por Deus. Produzir frutos espirituais. A gente pensa tanto em produção, né? Eu vejo o Senhor trazendo aquela parábola lá em Mateus, se eu não me engano, ele falando que o homem começou a enriquecer, aí tinha um galpão, rapaz, vou ter que fazer mais galpão, fez mais galpão, aí foi colocando mais coisa, aí chegou o dia que o Senhor disse, aí ó, pedi a tua alma, vai ter o quê? Vai oferecer o quê? Produz um monte de coisa. Eu tenho que produzir hoje, eu tenho que produzir amanhã, eu tenho que produzir isso, eu tenho que fazer isso. Entenda nesta noite que o Senhor está nos levando a essa produção espiritual. Irmão, o Deus Todo-Poderoso, que a nossa mente não consegue alcançar o tamanho dele, a magnitude dele, a grandeza dele, a glória dele, a majestade dele, a divindade dele, o senhorio dele. Ele quer ter esse relacionamento com a gente. Ele quer que nós venhamos crescer neste relacionamento. Mas é para ele ficar besta, abestado, não, irmãos. É para nós produzir frutos espirituais. Irmão, parece que nós estamos adormecidos. Eu muito crente assim, vai ser um zumbi. Será que eu estou na terra mesmo, meu Deus do céu? Se você beliscar no mundo espiritual, não sente nada. Na carne ele vai sentir, lógico. Mas tem muitos que estão adormecidos. Jesus ensina que quem está ligado a Ele dá frutos. Quem permanece em mim, esse dá muito fruto. Olha só, irmãos, isso fala de atitude. Como? Aí vem. Olha, quem tem a fé que produz, ele vai ser fiel, fidelidade, vai produzir fidelidade, obediência, comunhão, prioridade.
através do produzir frutos espirituais, ele vai transmitir isso, não somente pelo falar, mas pela atitude. Qual primeiro? Amor, paciência. Você conhece aquele crente que não tem paciência nem para beber? Eu conheço. Ele não tem paciência nem para beber. Acho que uns 2 ou 3 crentes já chegaram para o nosso pastor. Eu perguntei para eles, eu me lembro. Eu perguntei assim: rapaz, se eu fosse cuidar de ti mesmo, o que é que eu faria? Eu mandava eu mesmo ficar vergonha. Não tem paciência nem para beber. Por quê? Porque a fé não está produzindo. Se a fé não está produzindo, ele não vai ter fidelidade em comunhão e nem obediência. Ele não vai ter prioridade. Ele não vai produzir frutos espirituais como amor, paciência, fé, obediência e santidade. Ele não vai. É para não acreditar comigo. É que eu te ensino, é para não acreditar comigo. Olha o que o teu irmão disse aí, irmão. Tu vai querer viver? Vai viver com essa vida aí? Irmãos, é para quem quer. Deus é tão bom que ele não faz exceção para quem quer. É para quem quer. Agora imagina aqueles próximos de Pedro, quando viu Pedro, depois do Pentecostes. A Bíblia não vai dizer, mas nós seres humanos somos assim. Vê Pedro passando e fala que ele é Pedro, que ele é arrogante, que ele gira, que se mete em tudo. Aquele bravo é ele. Mas como é que pode? Como é que pode acontecer isso? E ele está ajudando, né? Ele está tendo paciência, ele não tinha paciência com ninguém, nem com ele mesmo. Como é que pode ser isso? Isso é frutos espirituais, irmão. Está produzindo frutos. Oi, irmão, Deus está falando com a gente. Deus está falando com a gente. Porque às vezes, irmão, a gente quer. Aí Deus vai olhar assim, ai, tu quer? É, eu também quero. Mas tu quer o quê? Ah, eu quero isso. Eu também. Eu quero isso. Eu quero aquilo. É fácil pedir para Deus, né? Mas quando Deus pede para nós, é tão difícil, né, irmãos? Mas precisamos produzir. Olha o que eu disse, tu precisa produzir. Diga para ele que tu está produzindo é muito pouco. Diga para ele que tu está produzindo, chegou só na fidelidade. Mas diga para ele, mas Deus quer te levar à comunhão. E depois da comunhão, diga para ele, depois da comunhão, o Senhor quer te levar a uma intimidade. E depois da intimidade, o Senhor diga para ele, depois da intimidade, o Senhor quer te levar a prioridade. É níveis, irmãos. Tem gente que é fiel, eu estou muitíssimo. Ai, que maravilha. Eita, comunhão tremenda, né? Quem diz que dízimo é identificação de comunhão? Dízimo é identificando fidelidade. Tem gente que é fiel, mas não é próximo. Tem gente que é fiel, mas não é próximo, mas não tem comunhão. Eu estou dando só um exemplo, porque no dia de hoje o dízimo é uma polêmica, né, para muitos, né? É uma polêmica grande. Às vezes eu fico olhando assim. Vou botar um parênteses aqui, como os pregadores falam, né? Vou botar um parênteses aqui para não misturar. Eu não sei se eu já falei aqui, mas tinha um obreiro
que ele, conhecedor do Evangelho, obreiro, não é auxiliar, obreiro, conhecedor do Evangelho, e ele não estava mais dizimando aqui da nossa congregação, não está mais conosco. Por isso vocês não vão saber quem é. Passa tanta gente. Fora o que o pastor você levou, né? E ele pegava o microfone e falava sobre santidade, falava sobre o inferno, falava sobre o céu. Um dia eu mandei um algo para ele. Ele falava: não, tu não está dizimando, mano. Está tentando. A decisão é sua. Mas a Bíblia nos ensina a ser fiéis. O que Deus nos dá e o que nós damos para a obra dele, ele só retrece 10%. Isso é para sustentar a obra, não é para outra coisa não. Só para sustentar a obra, porque nós precisamos do dinheiro para sustentar a obra. Onde eu e você estamos, custou dinheiro. Esse banquinho que você está sentado custou dinheiro. Esse asinho aí, ó, custou dinheiro. Essa energia, nós temos que pagar todo mês dela. Aleluia. Nós estamos aqui no conforto. Mas por causa de quê? Esse eu disse. E eu falei para ele, imagina, tu está lá no altar e a tesoureira está ali embaixo, lá na nave. Aí tu pega o microfone, aí a tesoureira está olhando para ti e diz: cara, tu não é fé, tu não é dizimista. Cadê a Jo? A Jo sabe de ponta a ponta quem é fiel. E ela está lá embaixo olhando, não está lá embaixo para em cima, cantando, olhando. Ela vai te julgar de condenar? Não, mas ela sabe quem é fiel. Aí que testemunho nós estamos passando para ela. Aí nós pegamos o microfone. Eu nem falei para ela. Acho que ela foi até. Nem se assuste não quando você vê isso com meu R$1, cara. Não se assuste não, que isso é normal. Porque eu nunca mais bebi R$10, não me abençoaram mais de R$10. Graças a Deus me abençoaram mais. Mas eu tenho procurado, irmãos, eu não vou comer esse risco. Dizem no salmo, mas todo salmo dizia. Feijão parece. Estou falando com um monte de crente aqui que tem conhecimento, já sabe o que é certo e o que é errado. A maioria. Não é eu que vou prestar conta. Não é você que vai prestar conta comigo. Eu e você que vão prestar conta com Deus. Só que a minha vontade não é que você se entre na presença de Deus com isso. Não é. Quem está entendendo, diga amém? Já vou declinar, tá? Olha só, irmãos. Esse produzir frutos está lá em Gálatas 5, 22, 23. Produzir é evidência de uma vida com Deus. Produzir é evidência de uma vida com Deus. Na parábola do semeador, a boa terra é a que produz fruto. Ou seja, quem ouve a palavra e pratica, gera resultado na vida. Gera resultado na vida, não é nos bens, é na vida. Os bens é consequência de uma vida com Deus. Irmão, mas eu vejo aquele irmão lá, o irmão é atribulado, é infiel, mas está prosperando. Só Deus sabe, meu irmão. Não estou aqui para julgar ninguém. Você está pensando que é tudo que Deus dá? O diabo também dá. O diabo quis dar foi para Jesus. Eu te dou todo o poder e a glória. Está vendo tudo isso aí? Eu te dou. Somente se ajoelha e se prostra diante de mim. E o diabo disse: eu dou para quem eu quiser. Está pensando que é só Deus que dá? Agora nós temos que saber de qual fonte que nós estamos recebendo as bênçãos. Como é que o cara está no pecado e diz que Deus está abençoando ele? Que conversa é essa? Que fonte é essa? A Bíblia diz que não tem como jorrar a água em duas. Uma fonte não pode jorrar duas águas. Em uma fonte não pode jorrar duas águas. Ou jorra doce ou jorra salgado.
Porque quando nós temos essa comunhão com Cristo, a nossa prioridade não está na matéria, a nossa prioridade está na comunhão com Ele. Deus tem falado coisas profundas, irmãos, de muitas coisas que estão acontecendo, de pregações que estão pregando, estão levando ao povo num caminho que, quando chegar realmente a prova, não vão suportar. Não vão suportar, porque estão acostumados com isso e com aquilo, e não estão se preparando espiritualmente para suportar os embates da vida. Os embates da vida. Uma coisa é eu falar que consigo, outra coisa é eu estar no meio da situação. Você vai ver aquele igreja, é consigo, Jesus é comigo. Então você vai ser, eu sou mais do que vencedor em Cristo. Quando entra na prova, aí o leão vem no gato. Aí fica pedindo miséria para assim: oh, me ajuda, Jesus. Tu não disse que era o leão? Tem que estar em Cristo, irmão, para ter vitória. Tem que estar em Cristo para ter comunhão. Olha só, irmãos, não é só ouvir, é transformar em ação. Essa ideia aparece no Evangelho de Mateus 13. O semeador tem que ter ação, não é somente falar, mas é transformar em ação. A nossa fé tem que produzir. Não acontece sozinho, é preciso. Aí vem outros requisitos. Aquele lá é produzir frutos espirituais. Mas para isso acontecer, não podemos deixar de ter isso aqui. Só que muitas de nós temos esses requisitos aqui, mas não entendemos o que é estar em Cristo. Tem gente que tem esse requisito aqui, por exemplo, não acontece sozinho, é preciso orar. Primeiro, orar. Tem gente que ora, mas ele não ora no relacionamento, ele não ora para ter uma comunhão, ele ora só para pedir, ele ora só para agradecer, mas ele não ora para conversar. Ele não ora para pedir direção de Deus, qual a vontade de Deus, o que Deus quer com ele, com ela. É só o Senhor me tira da prova, Senhor me cura, Senhor vai me salvar, Senhor me liberta. Tem que orar? Tem, mas é com momentos particulares, pessoais com Deus. Sabe por que muito obreiro está desfalecendo espiritualmente? Sabe por que muitos crentes estão desistindo da fé? Porque estão querendo Jesus só por ter Jesus, só para dizer que tem Jesus, mas não quer um relacionamento com Jesus, não quer comunhão com Jesus. Ora para orar, mas não ora com o coração e com a mente intencionada para ter um relacionamento. E às vezes só ora na prova, não ora no momento de prova. Aí, irmão, tem muita coisa. Só que eu já passei de orar. Leitura da palavra. Segundo, tem pessoas que lêem a Bíblia só para dizer que tem a Bíblia no coração. Tem gente que não anda mais nem para a Bíblia, mas diz: cadê a tua Bíblia? Está aqui no meu coração. Aí tem pessoas que lêem a Bíblia só para dizer que tem conhecimento. Tem pessoas que fazem questão de dizer: ah, eu li a Bíblia 10 vezes. Já li a Bíblia 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes. Mas lê a Bíblia por ler. Não lê para ter um relacionamento com Deus. Não lê para viver experiências com Deus. Jejum. Irmão, tem crente que jejua para emagrecer. Você entende na cabeça? Não é mais nem para mortificar a carne, é para emagrecer. Eu não estou julgando, eu já ouvi pessoas dizendo: eu não perco a viagem. Eu digo: que mundo está jejuando para emagrecer? Jejum não é para emagrecer, não, meu filho. Jejum é para mais mortificar a carne. Ah, mas porque eu tenho barriga aqui. Ah, é? Para resolver aquela coisa do jejum. Quem disse que jejum emagrece? Tem pessoas que fazem jejum para engordar. Porque
Porque aquele profeta da Bíblia já foi encerrado. Já a segunda vez que eu falo, né? Ô mau costume. Foi mostrado dentro da Bíblia, Daniel pediu quanto dia para não comer o manjado dele, só legume, um jejum parcial. Foi quanto dia que ele lembra? Quantos? Não, quanto dia? 10 dias. 10 dias. E quando se apresentaram ao mordomo do rei, o semblante dele estava mais bonito e estava mais gordo, mais forte. Então o jejum não é para isso, né? Jejum é para mortificar a carne e a gente ter um relacionamento com Deus. Comunhão com Deus, é preciso acontecer isso. Comunhão com Deus, renúncia do pecado. E eu fico por aqui. E às vezes nós vamos orar. Quem entendeu, diga amém. Amém. Porém, não produzir tem consequências. Não produzir tem consequências. Jesus também alerta que quem não produz fruto está espiritualmente seco, corre o risco de se afastar de Deus. Fique em pé, por favor. Produzir no Espírito, mostrar através da vida o que Deus está fazendo dentro de você. Não é só falar de Deus, é viver de um jeito que gera frutos visíveis. Oh, eu quero tanto que a igreja viva isso. Olha para o teu irmão, irmão. Eu tenho uma boa notícia para te dar agora. As provas, irmãos, não vão acabar. Diga para ele, vai ter prova que vai vir, que não vai ter como a gente escapar. A gente vai ter que passar. A gente vai ter que passar. Vai ter que passar. Agora eu tenho que estar preparado. Vamos orar ao Senhor nosso Deus? Quem entendeu, diga amém. É forte. O Senhor está me levando muito a isso. E graças a Deus que a minha esposa, ela está sentindo a mesma forma em questão de nós termos este impulso, e é o Espírito Santo nos está nos impulsionando nos detalhes. E uma das coisas que nós estamos vigiando é que quando muitas vezes a gente conversa coisas que não agradam a Deus, às vezes a gente vai conversar sobre alguém, em vez de conversar sobre alguém, a gente fica criticando alguém. Isso não é do Espírito, é da nossa carne. Eu posso te pedir um favor? Posso ou não posso? Você não vai esquecer não, né? Diga para ele, você não vai esquecer não, né, irmão? Você diga se você vai pedir que o irmão já está pedindo, você vai fazer o que o irmão já está pedindo. Se tu for fazer, por favor, a partir de hoje, não chega mais perto de mim para falar mal de ninguém. Eu não estou dizendo que você faz isso, eu estou pedindo para você. Por que eu estou avisando isso? Porque eu posso falar para você se machucar. Porque eu tomei uma decisão desde o dia que Deus usou minha esposa lá em casa para nós. E naquela quarta-feira, lembra que eu preguei? Eu não quero ser um pregador que só prega, eu quero ser um pregador que vive. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Eu quero que você siga esse caminho, produzir frutos espirituais. Uma coisa é a gente comentar, outra coisa é a gente criticar. Eu não quero mais para a minha vida. E que o Senhor tenha misericórdia de mim. Eu já pedi até perdão para Deus. Eu sou um ser humano igual a você. Eu sou um anjo da igreja, mas eu sou um ser humano carne e sangue. Passiva falhas, mas quando o Senhor me desperta, eu procuro corrigir elas. Eu não fico tampando e colocando debaixo do tapete. Eu quero isso para a sua vida.
Só assim que vai ser limpo. Só assim que vai lançar por terra a carne velha. Diga assim, irmão, a voz é meu Deus. Diga, irmão, tu não é